volta com o nosso Sempre com Você, segundo momento de entrevistas. E a partir de agora você acompanha o 4º dia de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos a presença de Marcos Fábio Almeida, intérprete de Libras, e também a assessoria jurídica dessa entrevista pelo advogado Dr. Elton Nasser. Antes de darmos início à nossa entrevista, atenção para as regras. Somos uma emissora cristã com o intuito de levar informação para os nossos milites telespectadores. Não serão permitidas ofensas a outros candidatos. Essa entrevista é uma iniciativa para exposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direito de resposta terão que enviar a solicitação por escrito para o Núcleo de Jornalismo e a solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será um espaço na semana seguinte ao término das entrevistas, ainda dentro do mesmo programa. As perguntas serão todas as mesmas para todos os candidatos, com o objetivo de esclarecer as propostas aos nossos telespectadores. A pedido das assessorias, as mesmas perguntas foram enviadas por e-mail no último dia 31 de agosto. O candidato terá 25 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas por mim, contando com as considerações finais. Devido a 2 eventos no mesmo horário, a assessoria de Junior Mock entrou em contato com a nossa equipe e quem estará conosco hoje falando em nome dele e da coligação Amor, Trabalho e Fé é sua candidata a vice, Tânia Garibe. A Tânia é natural de Regente Feijó, São Paulo, é cirurgiã dentista por formação. Desenvolveu atividades como gestora federal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também foi gestora de assistência social na área de saúde pública, tanto na Prefeitura de Campo Grande quanto no Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Também foi gestora universitária e realizou várias atividades em comissões, conselhos e grupos de trabalhos nacionais. De 2007 a 2010, foi suplente de deputada federal por Mato Grosso do Sul. Hoje ela é candidata a vice junto a Junior Mock. E após a primeira pergunta, o relógio vai começar a contar. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, amigos da Milícia Imaculada. É um prazer estar num espaço de Deus para falar do nosso estado a quem tanto amamos. Tânia, vou começar então com a primeira pergunta. É sobre corrupção, né? Nós vivemos um momento instável no que se diz respeito à confiança, né, do eleitor na política brasileira. Primeiro ponto que é levantado, o que você tem feito, né, ou fará com relação ao combate à corrupção, vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite e justificar, já foi feito, mas por mim, a ausência do Junior Mock aqui, o candidato a governador. Nesse momento está tendo um debate profundo com os candidatos a governadores, com a FETEMES, a Federação de Educação de Mato Grosso do Sul. Por isso a gente se dividiu e eu agradeço a milícia por aceitar eu estar aqui no lugar de Junior Mock. Eu quero te dizer que como nós vamos trabalhar a 4 mãos, eu não serei uma vice-governadora para assumir o posto somente quando ele se ausentar, os assuntos poderão ser discutidos comigo com a mesma lealdade e com a mesma profundidade se fosse o Junior Mock aqui. Eu quero dizer que a corrupção é algo que não existe nas nossas vidas, do Júnior e nem a minha. Eu tenho 41 anos de serviço público e ele mais de 20. Fomos gestores, como você disse, e não tem nada. Podem procurar qualquer processo, qualquer coisa que não existe conosco. A corrupção tem que ser perseguida em todas as secretarias, em todo o ambiente de governo, com corregedorias que avançam na busca e na procura de atos que, porventura, possam ser errados. Eu quero te dizer que mexi com milhões no Fundo de Investimento Social como secretária de assistência e o Junior Mock como prefeito e nunca tivemos ato de corrupção. Queremos criar corregedorias aonde não existe para que elas possam avaliar, analisar e não permitir que ela ocorra no nosso governo. Vamos falar de segurança, né? Dados da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apontam redução da criminalidade em Campo Grande, interior de Mato Grosso do Sul. Isso inclui roubos, tráfico de drogas e homicídios. Porém, em nosso estado há muito a ser feito ainda com relação às fronteiras que nós temos com outros países, por exemplo, em que há extermínio contínuo de pessoas. No dia 24 de agosto, teve uma Operação Cronos, deflagrada em todo o Brasil, prendeu só em Mato Grosso do Sul 119 pessoas e apreendeu 3 adolescentes.
Eu quero saber primeiro, assim, se vocês acreditam, né, que esses dados estão corretos e a proposta de vocês com relação à redução da violência nesses lugares, levando-se em consideração o tráfico de armas também. Efetivamente, nós temos que acreditar. É triste demais ver uma juventude sendo perdida, sendo assassinada por conta de roubo, de tráfico e de apoiar determinados traficantes maiores. Essa é a maior causa que temos de falta de segurança em Mato Grosso do Sul, pela nossa fronteira com a Bolívia e o Paraguai, sendo por aqui que a maioria da droga e as armas caminham para os demais estados brasileiros. Reduziu, nós perseguimos que reduza sim, mas nós temos que entender que há muito o que fazer. A nossa fronteira seca é totalmente livre. No governo anterior, nós já tínhamos projetado uma linha verde toda de floresta, porque se habitássemos essa linha verde, não deixássemos espaços a ermo, assustaria um pouco para que aqueles que quisessem ultrapassar a fronteira. Isso está em papel e quando voltarmos ao governo, se Deus quiser, nós retomaremos esse processo. Mas mais do que isso, a fronteira é uma responsabilidade do governo federal, mas quem tem que coordenar as ações de segurança na fronteira é o estado de Mato Grosso do Sul. Ele é o mais afetado e o Júnior Mock e eu não pouparemos esforços para, junto com os ministérios, acharmos caminhos para essa segurança na fronteira. Mas nós temos que olhar para o lado da prevenção. Eu entendo que o maior número de crimes, de roubos, furtos, se dá pela desocupação das pessoas. Então, uma frente de trabalho que está no capítulo de segurança, mas que não é de segurança e que nós queremos investir, é na qualificação profissional e busca de empresas, de serviços. Nós tivemos uma redução de empresas em Mato Grosso do Sul nesse período de crise para gerar emprego. O emprego faz as pessoas ocupadas e com certeza elas vão chegar cansadas em casa e não vão pensar em fazer furto. Você pode achar que é simples, mas não. Essa é uma das razões. Mas tem muito mais trabalho. Nós temos que trabalhar nas escolas para evitar que mais jovens entrem no uso da droga. Nós temos que fortalecer as comunidades e a Igreja Católica tem comunidade feminina e masculina que faz um excelente trabalho em todo o Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul eu ajudei na construção da feminina e a de Rio Brilhante. Nós temos que ajudar essas entidades que cuidam do nosso próximo, que precisa voltar a ser um cidadão digno, ter qualificação e entrar no mercado de trabalho. Falar de habitação agora. Segundo dados da GEAB, né, Agência Estadual de Habitação, ano passado, Mato Grosso do Sul tinha um déficit habitacional de 65 mil unidades. Logo no começo de 2018, foi confirmada a construção de mais de 1.238 casas populares para todo o estado, das diversas formas, né, de programas, Minha Casa Minha Vida, PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, o Fundo de Desenvolvimento Social. E nós acreditamos que esse déficit ele não possa ser sanado de uma hora para outra. Né? Mas tem muita gente na fila de espera, bastante gente aguardando ser chamado para ocupar uma casa. Então, assim, quais são as propostas da questão habitacional, levando em consideração as pessoas que estão nessa fila de espera também como uma forma de organizar melhor a distribuição dessas casas? Exatamente. Eu trabalhei tanto na Prefeitura de Campo Grande, na área da assistência, como trabalhei no Estado na área de assistência e o Júnior Mock, o nosso candidato a governador, como prefeito. Neste período, uma das maiores prioridades que tínhamos era exatamente a construção de casa. No último governo, com recursos do FIS, do governo federal e dos municípios, nós construímos aproximadamente 34 mil casas e deixamos em andamento mais 20 mil e tantas casas. Eu sei que ao todo davam 63 mil. E mesmo assim, temos o déficit ainda de 65 mil, se considerarmos que está se construindo 1.200, nós temos um déficit de 62, 63 mil reais. Para a construção de uma casa popular, é necessário a parceria do município, do Estado e da União. Se um desses três entes falharem, nós não conseguimos buscar recursos via Caixa Econômica para essa construção.
No nosso tempo, nunca faltou essa parceria. O município tem que dar o terreno, o Estado dá uma parcela igual à parcela que a União dá. E a liberação do conjunto do prédio é feito pela Caixa Econômica Federal. O que nós vamos garantir aos municípios é que nós sempre teremos a contrapartida para poder oferecer aos municípios para eles poderem planejar a construção de casas. Não acredito que em 4 anos seja possível fazer 65 mil residências, mas que nós vamos reduzir esse déficit de residência, isso não tenham dúvida. Todos os munícipes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, zona rural, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, podem acreditar que terão como parceiro o Estado de Mato Grosso do Sul através do governo Júnior Mock. Vamos falar de arrecadação, então. No portal da Transparência, no site do Governo do Estado, abas Receitas, é possível encontrar as arrecadações, em nível de categoria econômica dos tributos estaduais. E também as outras receitas realizadas pelo Tesouro Estadual. São recursos com os quais o Estado, através dos seus órgãos e entidades, realiza ações, serviços públicos, investimento e também o custeio da máquina pública. E até o mês de agosto, quando nós fechamos essas perguntas, essa arrecadação não havia sido fechada, levando também em consideração que ainda temos aí 4 meses pela frente. A pergunta é assim, o que vocês pretendem fazer para o aumento da receita sem que um contribuinte seja o maior afetado? E o direcionamento, qual que é dessa receita, qual que é a prioridade de vocês? A prioridade são todas as políticas públicas que é obrigação do governo do Estado executar, especialmente educação, saúde, segurança, geração de emprego, assistência social, enfim, todas as políticas públicas. Esta é a prioridade. E nós temos que analisar cada política e verificar o seu recurso. Por exemplo, a política de saúde, constitucionalmente existe um percentual que o município entra, que o Estado entra, e a União, que nós temos que lutar para que ela tenha um percentual. Se nós somos entes federativos, não é justo que dê a obrigação para o Estado e município e a União não tem um percentual para colocar. É uma regra que eles têm que colocar acima do que colocaram no ano anterior, mas isso não basta. E a saúde, então, é uma dessas prioridades que nós temos que resolver. A outra prioridade é a educação, que também tem percentual garantido, mas tem uma pergunta sobre ela lá no final e a gente vai falar sobre ela. Agora, com relação à arrecadação, um bom gestor, Antonielli, ele tem 2 missões a fazer num governo público, seja município, Estado ou União. Arrecadar bem, o que é o seu papel, e gastar bem, reduzindo o custeio, reduzindo o número de cargos comissionados, se for necessário, que são ações que nós vamos realizar no governo. O gestor que diz que arrecadar bem é aumentar impostos, esse, com certeza, não é um bom gestor. Porque quando você aumenta impostos, você penaliza alguém. Olha o que tivemos no nosso estado. Nós tivemos uma redução de empresas de 277 mil, dados da Juscemes, de 2016 para 217 mil. Toda a crise, mas os impostos aumentados também. Nós vemos a questão do IPVA. Já é uma proposta de Júnior Mock publicada e divulgada. Ele vai voltar o IPVA para 2,5%, que foi elevado de 3,5% a 5%. Hoje, ele anunciou mais uma notícia importante para aqueles que querem ser trabalhadores. Ele vai reduzir em 50% a habilitação, a carteira de habilitação para aquelas pessoas com renda até 2 salários mínimos. E nós temos que estudar caminhos, nós temos que buscar bancos, nós temos que buscar o governo federal. Antonielli, eu passava o final do ano todinho com notebook num hotel em Brasília. Quando todo mundo ia embora e sobrava dinheiro no orçamento federal, a gente fazia projetos no hotel para municípios e para o Estado, para que não deixasse dinheiro no orçamento federal. Com isso, nós construímos centros de educação infantil, centros de referência de assistência social, escolas. Então, nós temos que ter medidas criativas para garantir recursos. Tenham certeza, meus amigos e amigas de Mato Grosso do Sul,
Júnior Mock não irá aumentar impostos e vai avaliar formas de reduzi-los. Saúde. Nós sabemos que ainda é afogado o atendimento nos hospitais em Campo Grande, uma vez que recebemos na capital pessoas de todo o estado quando se fala em tratamentos mais específicos, que a gente não tem em algumas cidades do interior. Temos uma ordem de serviço assinada para a construção do Hospital Regional de Dourados, com investimento inicial na construção de mais de 30 milhões. Quais seus projetos para as outras cidades, como Corumbá, por exemplo, né, que faz fronteira com a Bolívia e também atende os bolivianos, então tem também um fluxo muito grande de pessoas para serem atendidas na saúde, e ainda como pretende fazer o investimento na área de saúde, levando em conta o atendimento do SUS, buscando melhorias para a comunidade sul-mato-grossense. A primeira coisa que quero dizer a vocês é que o Júnior Mock e Tânia Garibe entendem a saúde como uma política pública e, como tal, deve ser executada pelo setor público. Terceirização não é caminho para resolver o problema da saúde. Nós não podemos dar a outros do mundo privado uma responsabilidade que tem que ser pública, escrito claramente na Constituição brasileira. Nós temos que dar conta da regionalização. Essa é a prioridade número 1 na saúde. Se nós não regionalizarmos a saúde para que o cidadão do norte, do sul, do leste e do oeste tenha o acesso ao hospital, o acesso a medicamentos, o acesso a laboratórios próximo dele, tudo que nós fizermos é em vão. Caravana não é trabalho de saúde efetivo. A caravana vem e passa. E os cidadãos precisam de saúde permanente. Então, a primeira prioridade é acabar esses hospitais e levar, via consórcios municipais de saúde, o especialista para o interior. Nós temos estudos e pesquisas e tem projetos de regionalização da saúde de sucesso no Brasil, a exemplo de vários estados, onde, feita a regionalização, 80% dos atendimentos em capitais torna-se reduzido. Mais que isso, é desumano pegar um paciente lá de Pedro Gomes, colocar numa ambulância, que é um automóvel, um carro, para transporte até o máximo de 50 quilômetros, porque depois disso passa a prejudicar o paciente, e trazê-lo para Campo Grande. É desumano você chegar no CEM, no Centro de Especialidades Médicas, 5 horas da manhã, porque eu chegava porque dava plantão, e ver aquele monte de vans chegando com pessoas já doentes, cansadas para serem atendidas e irem embora só no início da noite. Então, a prioridade número 1 é concluir a regionalização, trazer para Júnior Mock e Tânia Garibe esse projeto de regionalização. A segunda prioridade que nós temos é fazer esse consórcio com os municípios. Por que o especialista não vai para o interior? Porque ele ganha mais aqui. Então, nós temos que dar as mesmas condições para que ele possa atender no interior, tendo equipamentos e medicamentos para atender as famílias dos 79 municípios. A terceira luta que nós vamos fazer é, a exemplo de outros estados, negociar, buscar parcerias, ver a realidade de outros estados e tentar trazer para cá uma indústria de medicamentos. O medicamento sai a um custo bem menor e pode atender toda a população. E fortalecer toda a rede SUS junto com os municípios, naqueles municípios de gestão plena, de gestão básica, mas sempre fortalecendo a qualificação e a existência de medicamentos e profissionais para atender bem a população. Nós enfrentamos um problema de imigração no Brasil, Roraima também é um exemplo, no caso dos venezuelanos, mas em Mato Grosso do Sul temos algumas notícias que têm preocupado com relação ao município de Corumbá, se tornado rota de imigração por grupos de haitianos que ficaram em situação de rua na cidade. Em Campo Grande a gente tem algumas igrejas, né, que fazem o acolhimento também de alguns haitianos, nós conhecemos aqui na TV Imaculada. Nós queremos saber, né, o que vocês estão fazendo com relação ao acolhimento, com o posicionamento de vocês com relação a essa questão da imigração e como organizar esses imigrantes aqui no estado do Mato Grosso do Sul. É importante dizer que um homem e uma mulher, antes de ser filho de Mato Grosso do Sul, de uma cidade do Brasil, ele é um filho que Deus colocou na terra. E esteja onde ele estiver,
É natural do ser humano caminhar em busca de uma vida melhor. E nós temos que respeitar esses imigrantes. Se olharmos a história de Mato Grosso do Sul, ele se desenvolveu como se desenvolveu porque um dia um japonês chegou aqui, um libanês chegou aqui, um italiano, um português. Em outras situações, os italianos chegaram fugindo da guerra e uma série de situações. Hoje nós vemos imigrantes que vêm numa situação muito pior do que aqueles que ajudaram a colonização até e o desenvolvimento do Estado. E eu creio que nós temos uma falha na legislação brasileira de assistência social e por esses diversos programas nós temos que acelerar a criação de um decreto que inclua o tratamento dos imigrantes. Em Mato Grosso do Sul nós já tivemos realidades como essa, dos haitianos na construção de estradas, nós tivemos também colombianos que vieram para cá diante do problema que havia na Colômbia e agora estamos recebendo os bolivianos. E nós temos que programar o Estado, tudo acontece no município. Nós temos que fortalecer os municípios e vamos estudar propostas de financiamento específico para que eles possam receber essas pessoas. E muitos deles são formados e têm qualificação e podem ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Temos 6 minutos e 13 segundos. E 2 perguntas. Educação. Muitas escolas tiveram melhorias em suas estruturas e isso ainda existe muito a ser feito, né? Levando em consideração que um dos pontos para uma boa educação, uma educação de qualidade, também é o ambiente oferecer, né? Essas boas condições para o professor, para o aluno. Quais os projetos com relação a isso? E outro ponto em relação ao salário do profissional de educação. Os sindicatos dos trabalhadores em educação reivindicam o cumprimento do acordo estabelecido neste ano de 2018 para equiparar o piso salarial para 20 horas de trabalho, né? Proposta, então, também aos professores. Exatamente. A primeira coisa é seguir o Plano Estadual de Educação, que foi construído com muitas mãos, com profissionais de todos os segmentos da área de educação e que tem que ser a nossa Bíblia, a Bíblia do governador Júnior Mock. Esse é o primeiro ponto. O segundo, nós temos que discutir e achar uma solução para o problema dos administrativos da educação. Ou administrativos. Hoje eles são o pior salário do país. O do professor é o segundo melhor do país, mas os administrativos não. Nós pretendemos criar uma escola de ensino superior de educação em parceria com a UEMS, para que sempre a equipe da educação e das escolas estejam em constante qualificação e aperfeiçoamento. E a manutenção permanente das escolas numa parceria com a Associação de Pais e Mestres, tendo um SOS Escola que corrija os problemas que acontecem. Ah, não vai ter aula hoje porque tem um problema de água. Não, isso não pode acontecer. Tem que ter uma ação imediata que corrija esse problema. Infraestrutura. De acordo com dados de 2017 do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, a rede rodoviária do estado é composta por 141 rodovias estaduais, com extensão de mais de 14.586,60 quilômetros, sendo que quase 2.000 quilômetros são de rodovias planejadas, um pouquinho mais de 8.000 quilômetros de rodovias não pavimentadas e um pouco mais de 4.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. Outro ponto são os elefantes brancos, né? Caso eleitos, quais são os projetos de vocês para fazer a pavimentação dessas rodovias, o cuidado também das pavimentadas e com relação aos elefantes brancos que estão parados? Nós temos 3 tipos de rodovias, as federais, as estaduais e as vicinais nos municípios. Pelas rodovias vicinais, fluem toda a produção do pequeno agricultor, do médio e do grande agricultor. Existe um fundo chamado Fundersul, que hoje é repartido de acordo com os critérios do ICMS, que considera a população. É proposta de Júnior Mock, entrando no governo, fazer essa redistribuição dos recursos pela malha de cada município. É direito do município que tem uma malha extensa receber mais recursos do Fundersul para poder fluir a sua produção. No âmbito estadual, manter sempre as estradas que levam a outros municípios e fora do estado. E nós temos que ter uma visão macro. O nosso produto, o Brasil praticamente nos últimos meses viveu e teve um PIB que não caiu tanto por conta da agricultura e pecuária.
E Mato Grosso do Sul colaborou muito neste indicador. Então, nós temos que também trabalhar para abrir fronteiras para que a nossa produção possa ser exportada. Vamos continuar as negociações e as construções necessárias para atingirmos o Pacífico, ultrapassando o Paraguai e o Chile, para a nossa mercadoria chegar mais rápido e mais barato ao mundo asiático. E temos também, nós tínhamos sonhos do governo passado da construção de uma ferrovia que sai de Dourados e vai até o porto de Paranaguá, levando toda a nossa produção para exportação e daí caminhando para outros países, Europa, Estados Unidos, Ásia, e poder trazer de volta combustível mais barato para Mato Grosso do Sul. E nós temos que fazer também um amplo programa de educação para o trânsito. Ele tem que fazer parte do nosso pensamento na infraestrutura. O trânsito hoje mata mais do que qualquer doença e nós precisamos trabalhar intensamente na conservação das estradas, mas também na educação do nosso motorista que trafega nessas estradas. Bom, 1 minuto e 23, a gente tem mais uma pergunta sobre os indígenas, mas você pode então fazer suas considerações finais. Eu quero colocar os indígenas nas nossas considerações finais. Nós temos uma população de quase 100 mil indígenas que precisam da nossa atenção. Vou sair daqui agora e ir para Aquidauana, numa aldeia indígena, porque nós tínhamos programas tão importantes para o índio, a aldeia produtiva, o Vale Universidade Indígena, e nós queremos retornar com esses programas. Demais agradecer em nome do Júnior Mock, em meu nome, essa abertura que a TV Imaculada faz para nós nos apresentarmos a você, nos apresentarmos e dizer para que viemos. Entre no nosso site, veja quem somos, veja os cursos que temos e veja se vale a pena. Se valer a pena, acredite em nós e vote 15. Temos ainda 30 segundos, se quiser aproveitar. Então, eu vou falar mais de índio. Nós temos que olhar com muito carinho e fazer a integração da nossa população indígena dentro dos nossos municípios. Nós fizemos o Vale Universidade, onde formamos vários jovens indígenas e hoje eles estão à disposição para atender as aldeias. Então, queremos que efetivamente eles façam esse trabalho. Muito obrigada. Tá certo, obrigada, um prazer recebê-la aqui. Nós vamos agora então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de hoje. Você, claro, não sai daí não.